Estamos de volta com o Viva a Voz, agora para comentar os dados da pesquisa Genial Quest de intenção de voto para a presidência da República. Igor Cardim, relembra aí para a gente os números. O Lula ainda aparece ganhando em todos os cenários, mas a margem, né, a diferença para os adversários diminui um pouquinho, né? Pois é, vamos lá, Carol. O presidente Lula mantém a liderança em todos os cenários de primeiro e segundo turnos pesquisados, porém com vantagem menor sobre todos os adversários. A oposição conseguiu recuperar espaço justamente na temática da segurança pública. O adversário que mais se aproxima do presidente Lula é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível. No cenário de segundo turno, Lula teria 42% contra 39% de Bolsonaro. A diferença, que era de 10 pontos percentuais em outubro, caiu para 3, o que faz eles empatarem tecnicamente. A pesquisa mostra que caiu bastante a diferença de Lula para outros 3 candidatos. Agora, a distância de Ciro Gomes, Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior é de 5 pontos. Lula tem 38% das intenções de voto contra 33% de Ciro Gomes, do PSDB. Contra o governador de São Paulo, a vantagem de Lula é de 41% contra 36%. E contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior, Lula venceria por 40% a 35%. Em outubro, a diferença para Ciro Gomes era de 9 pontos, para Tarcísio de 12 pontos e para Ratinho Júnior de 13 pontos percentuais. Como eu trouxe, essa diferença agora está igualada em 5 pontos contra todos esses adversários. A pesquisa avaliou o que os entrevistados pensam sobre o melhor resultado da eleição presidencial para o Brasil. Aparecem empatados tecnicamente os que preferem um nome não ligado a Lula ou a Bolsonaro, 24%, e os que querem a reeleição do presidente, 23%. Entre os independentes, no entanto, não querem nem Lula e nem Bolsonaro. A ideia de um outsider é considerada a melhor opção por 11% de lulistas, 8% de bolsonaristas e 27% dos independentes. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 9 de novembro, foram 2.004 entrevistas e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Carol. Obrigada, Igor. Obrigada, Igor. E para falar ainda sobre isso e a repercussão justamente na direita dos números da pesquisa Quest, Carol está aqui no estúdio com a gente, a Bruna Barbosa, nossa repórter, que ouviu alguns dos que aparecem na pesquisa. Boa noite, Bruna. O que você traz para a gente? Oi, Vera. Boa noite para você, boa noite para a Carol, para quem nos acompanha por aqui. Bom, o governador Tarcísio de Freitas volta a dizer que continua olhando para São Paulo, que a eleição está bastante distante. Não quis ali, de certa forma, mesmo com o resultado da Quest, fazer algum tipo de sinalização em relação a uma mudança para 2026, mas não poupou críticas ao governo federal, ao presidente Lula, falando ali da situação fiscal do país, citando ali também a segurança pública como um dos principais fatores para essa queda, para essa desvantagem que a pesquisa Quest mostrou hoje do presidente Lula em relação aos números que a gente via no mês passado, porque a gente fala de uma pesquisa, de uma diferença de pesquisa de pelo menos um mês, mas um mês onde muita coisa aconteceu, especialmente nesse cenário de segurança pública, e é um cenário que cada vez mais Tarcísio aparece como evidente aqui em São Paulo. Fato é, Vera, que pessoas próximas ali a Tarcísio insistem na tecla de que ele tem buscado sair de cena para não ter nenhum desgaste em relação a essa situação do Rio de Janeiro, o que aconteceu com o Cláudio Castro, mas é um tema que ele deve usar bastante no ano que vem. Assim como. Aqui eu estou falando de segurança de uma forma geral e uso um caso bastante fresco de hoje, de agora a pouco, que é a situação da Cracolândia aqui em São Paulo. O governador hoje insiste que a Cracolândia acabou, que não existe mais e deve usar esse cenário também para o ano que vem, para uma campanha nos dois cenários, tanto num cenário de reeleição aqui em São Paulo, usando como um trunfo político, ou até mesmo num caso de concorrer à presidência da República, batendo nessa questão
de segurança que é bastante importante para Tarcísio de Freitas. Uma informação que acaba de sair também é que o ministro Alexandre de Moraes acabou de autorizar a visita de Tarcísio de Freitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma autorização que foi solicitada ontem pela defesa de Bolsonaro. Eles pediram para que esse encontro acontecesse o quanto antes, mas foi liberado somente para o dia 10 de dezembro. Não foi só Tarcísio de Freitas que recebeu essa liberação. Alexandre de Moraes também libera visitas do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, Goiás, Ronaldo Caiado, e do deputado federal Guilherme Derrite, que é relator do projeto de lei antifacção. Todos vão se encontrar com o Bolsonaro antes de Tarcísio, né? Cláudio Castro, 26 de novembro, Derrite, 1º de dezembro, e Caiado no dia 9 de dezembro. O que acontece é que o julgamento do Bolsonaro termina oficialmente amanhã, com a fase de recursos. O Supremo ainda precisa publicar um acórdão. Depois desse acórdão, as defesas ainda têm um prazo de 5 dias, tem feriado, algumas coisas podem acontecer, Vera, mas não sei se até o dia 10 de dezembro essa visita acontece para que Tarcísio se encontre novamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ótimo, Bruna Barbosa, aqui de São Paulo. Obrigada, Bruna, pelas suas informações. Vera, o que a gente pode dizer desses números? O Lula vinha numa recuperação, né? Toda essa polêmica aí na área da segurança parece, de fato, ter atrapalhado o desempenho do presidente e colocado uma azeitona aí na empada dos possíveis candidatos de oposição. Acho que nem tanto tem um ganho evidente para algum deles, até por conta dessa indefinição, né? A Bruna trouxe aqui ninguém querendo se assumir candidato ainda, o Bolsonaro mais ou menos incomunicável, o Alexandre de Moraes postergando ao máximo essas visitas que podem implicar em alguma indicação dele de que está admitindo que não será candidato e abrindo terreno para que algum outro seja, Carol. Mas é isso. Até aqui o Lula sentindo um freio naquela recuperação que ele vinha tendo, tanto na avaliação dele e do seu mandato, quanto na sua capacidade de melhorar nas intenções de votos. E isso me mostra que talvez tenha havido uma soberba antecipada, muito prematura por parte do governo. Achou que aquela recuperação era suficiente para dizer: agora eu vou fazer as coisas nos meus termos, agora eu vou governar nos meus termos. E aí, desde então, Lula designou Guilherme Boulos como ministro, está na iminência de designar o atual advogado-geral da União, portanto, um outro ministro palaciano para o Supremo Tribunal Federal, o que pode desagradar o Senado, que é a casa na qual o governo tem ainda uma maior capacidade de diálogo. Falou de segurança quando era indicado que ele não falasse, chegou a dar algumas alfinetadas no Trump no meio da negociação para levantar o tarifaço. Então, pareceu que a pouca melhora que tinha havido nas pesquisas deu ao presidente a seguinte constatação: eu sou imbatível, já estou no caminho para me reeleger e agora vou começar a fazer as coisas nos meus termos. Acho que talvez ignorando que o pensamento médio da sociedade não é um pensamento de esquerda. Isso tem pesquisas há anos mostrando, em vários campos, não só na segurança pública. Existe um material suficiente para qualquer estrategista olhar e aconselhar o presidente de que o pensamento médio da sociedade brasileira, nem na economia, nem nos costumes, nem na segurança, é um pensamento de esquerda. É um pensamento conservador, em muitos casos um pensamento tendendo à direita. Então, todas essas sinalizações à esquerda do Lula, achando que chegou a hora de governar com os seus, talvez tenha sido algo muito prematuro, muito precipitado, diante de uma melhora de avaliação que era ainda incipiente. Ela levava o presidente a um empate entre a situação dos que não aprovam e dos que aprovam. Não é que ele estava bombando. Então, eu acho que o salto alto foi calçado um pouco cedo demais. Agora, Vera, é difícil tentar pensar com a cabeça do Bolsonaro, né? Porque ele é imprevisível. Ontem a Bruna falava sobre essa expectativa, né? De talvez, depois dessa conversa com o Tarcísio, de fato, ele ungiu o nome do Tarcísio para ser o candidato à oposição e tal.
Ele vai ter outras reuniões, não vai ser só com o Tarcísio, né? Tem o Caiado, tem o Derrite, tem o Cláudio Castro. Será que o Bolsonaro tem essa ótica assim, de aproveitar esse momento, discussão de pauta de segurança para fazer esse movimento? Ou vai continuar esticando a corda e dizendo que o candidato deveria ser ele mesmo? O que advogados, correligionários, dirigentes do PL dizem, Carol, é que ele sabe que na hora em que ele passar o bastão, ele vai estar um pouco mais sozinho, com menos gente trabalhando a seu favor, trabalhando em favor, por exemplo, de que ele vá para uma domiciliar, protestando contra o Supremo, etc, etc. Ele acha que ele morre um pouco assim que ele disser que o candidato não é ele. Então, por ele postergaria o máximo que pudesse, mas não é que agora já não depende mais totalmente dele. Existe um certo desespero nos partidos da direita com essa demora, porque ela está levando justamente a que ninguém consiga alçar voo. Tem um teto ali colocado sobre a cabeça de todos eles, alguns até com complicações para se assumir candidato, porque quando o Tarcísio ameaçou colocar um pouco a cabeça para fora, ele foi bombardeado pelo bolsonarismo mais raiz, a começar do Eduardo Bolsonaro. Então, eu acho que ele vai ser pressionado a fazer isso o mais rápido possível, e talvez essas conversas girem, sim, em torno disso.